Olá pessoal, considerando a concordância de todos acerca de nossas aulas virtuais, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programado através da gravação de aulas que eu disponibilizarei para vocês pelo canal do YouTube, tá certo? Então vocês poderão acessar essas aulas no momento que vocês acharem mais conveniente, mais oportuno. Ok, gente? Com relação às nossas avaliações, nós iremos realizar algum estudo dirigido, alguma atividade que eu irei pensar posteriormente. Então não se preocupem com isso agora, porque nós temos que nos preocupar com a continuidade do conteúdo, ok? E na aula passada nós concluímos o estudo da legislação tributária. Concluímos o estudo da vigência, da aplicação, interpretação e integração dessa legislação tributária, de modo que nós poderemos adentrar agora no estudo da obrigação tributária propriamente dita, tá certo? Então, a partir dessa aula número 5, nós iniciaremos o estudo da obrigação tributária. E aí, o que é que nós temos que introduzir nesse momento? Quando a gente trata de uma relação jurídico-tributária, nós estamos tratando de uma obrigação. E obrigação, como vocês estudaram lá no direito civil, existe um papel do credor e o papel do devedor. Esse credor como tendo aquele direito de exigir do devedor uma determinada prestação. Então, isso se aplica ao direito tributário. A relação jurídico-tributária, ela é eminentemente obrigacional. Teremos um credor, teremos um devedor e teremos uma prestação a ser realizada por esse devedor em benefício do credor, tá certo? Então, a partir de agora, nós iremos estudar os elementos que constituem essa obrigação tributária. E a gente vai ver que não é tão diferente daquilo que a gente já conhece. A obrigação tributária terá elementos subjetivos, e quando falamos de elementos subjetivos, pensamos nos sujeitos que fazem parte, que integram essa relação, e terá seu elemento objetivo. O elemento objetivo como sendo aquele relacionado à prestação que deverá ser realizada pelo devedor em benefício do credor. Então, o vínculo obrigacional no direito tributário terá seus elementos subjetivos. E quando falamos de elementos subjetivos, pensamos no sujeito ativo, ou seja, o credor, e o sujeito passivo, o devedor. Com relação ao sujeito ativo, o que é que nós temos que ter em mente? Lá no estudo da legislação tributária, quando estudamos a competência tributária, ou seja, a competência de instituir tributos, nós vimos que essa competência, ela dá àquele ente político uma capacidade de cobrar também aquele tributo. Então, em regra, quem tem competência tributária, o ente político que tem competência para instituir o tributo, ele também poderá cobrar esse tributo. Ele tem a chamada capacidade tributária ativa. Então, em regra, gente, o sujeito ativo de uma obrigação tributária são os entes que possuem competência tributária. E quem tem competência tributária são os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, são esses entes políticos que irão figurar no polo ativo dessa obrigação. São os entes federativos que irão figurar como credor de uma obrigação tributária. O que é que acontece? Nós vimos que esses entes políticos, embora eles não possam delegar a competência tributária, ou seja, embora a competência tributária de instituir tributos seja indelegável, nós estudamos que a capacidade tributária ativa ela é delegável. Então, essa atividade administrativa de cobrança e fiscalização de tributos, ela pode ser delegada. E a partir do momento em que essa capacidade tributária ativa ela é delegada, esse polo ativo da obrigação tributária ele pode sofrer alteração. Então, a partir do momento em que um ente político delega a capacidade tributária ativa, ou seja, delega a atividade de cobrar o tributo, vai figurar no polo ativo dessa obrigação tributária não mais aquele ente político delegante,
mas a entidade que recebeu essa capacidade tributária ativa. Então, voltando lá naquele exemplo do INSS, por muito tempo a União delegou ao INSS a capacidade tributária ativa para a cobrança das contribuições previdenciárias. E aí, quem é que figura no polo ativo dessa obrigação? A União ou o INSS? Como houve delegação da capacidade tributária ativa, quem irá figurar como credor dessa obrigação tributária será o próprio INSS, que recebeu essa capacidade tributária ativa. Né? Sabemos que a União tomou para si essa capacidade novamente, tá? Então o INSS não figura mais no polo ativo dessas obrigações tributárias, mas isso já aconteceu e servirá como exemplo. Então, em regra, os entes políticos que detêm competência tributária, eles figurarão também no polo ativo da obrigação tributária. E eles irão cobrar o tributo, eles serão credores do tributo, porque eles detêm também a capacidade tributária ativa. Mas a partir do momento em que eles delegam essa capacidade tributária ativa para outra entidade, essa entidade é quem figurará como sujeito ativo dessa obrigação. Essa entidade que figurará como credora dessa obrigação. E lembrando que somente pessoas jurídicas de direito público, que nós vamos ver na aula posterior, é que podem receber essa capacidade tributária ativa. Existe uma discussão doutrinária acerca da possibilidade de pessoas jurídicas de direito privado receberem a capacidade tributária ativa, poderem cobrar tributos, mas se entende majoritariamente que essa capacidade só pode ser delegada a uma pessoa jurídica de direito público, tá? Então, não poderia figurar como credor de uma obrigação tributária uma pessoa jurídica de direito privado. Mas isso a gente vai ver mais detalhadamente na próxima aula. E o sujeito passivo não tem tanta discussão, né? Sujeito passivo é aquela pessoa obrigada a cumprir aquela prestação. É obrigada ao cumprimento da obrigação tributária. Então, quando pensamos nesses elementos objetivos, pensem sempre nessa questão dos sujeitos que fazem parte dessa obrigação, né? O credor e o devedor. Partindo para o elemento objetivo, nós pensamos na prestação que deverá ser realizada, que deverá ser cumprida pelo devedor ao credor. E aí, no direito tributário, nós também teremos aquela classificação das obrigações em obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer, tá? Então, aquela classificação que nós estudamos lá no direito civil também se aplica aqui no direito tributário. No direito tributário também teremos essas espécies de obrigação. Por exemplo, como obrigação de dar, nós temos a obrigação de pagar o tributo ou pagar a penalidade pecuniária, a multa. Então, a obrigação de dar no direito tributário se reveste de uma obrigação de pagar, de uma obrigação de entregar dinheiro aos cofres públicos, seja através do pagamento de tributo, seja através do pagamento de uma multa, de uma penalidade, pecuniária. Só que a gente não, no direito tributário a gente não entrega apenas dinheiro aos cofres públicos. Existem outras espécies de obrigação, como por exemplo uma obrigação de fazer. Estamos no momento em que estamos realizando as declarações do imposto de renda, não é isso? E a obrigação de realizar essa declaração, de declarar os rendimentos, é uma obrigação de fazer. Ela não se refere ainda a pagar tributo ou pagar multa. Então, temos essas obrigações de fazer também no direito tributário. Por exemplo, a obrigação que tem o empregador, que tem o empresário, melhor dizendo, de manter os seus registros fiscais em dia, de escriturar suas receitas, de forma regular. Isso é uma obrigação de fazer. Não se reveste ainda de pagamento de tributo ou de multa. Então, cuidado para não restringir o direito tributário apenas a pagamento de tributo ou de multa, porque outras obrigações também fazem parte do direito tributário, como obrigações de fazer. E como obrigação de não fazer, nós temos o exemplo de uma determinada empresa, nós, devedores, não podemos obstaculizar
à fiscalização tributária. Então, temos essa obrigação de não fazer também no direito tributário. Então, essas três espécies, elas são plenamente aplicáveis aqui em nosso ramo do direito. Tá bom, gente? E aí, o que é que acontece? O conteúdo dessa obrigação, se é a obrigação de dar, fazer e não fazer, ela vai influenciar a classificação das obrigações, as espécies de obrigações no direito tributário. Então, quando vocês compreendem essa classificação e esses exemplos, fica fácil compreender como foi que o CTN classificou essas obrigações tributárias, né? Então, partindo para o estudo das espécies da obrigação tributária, nós vamos ver que elas também se classificam como obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. E aí a gente tem que ter cuidado no seguinte: lá no direito civil, nós estudamos que o acessório segue a sorte do principal, não é isso? Que a obrigação acessória, ela depende da principal. De modo que se não houver principal, também não existirá acessória. Então, por exemplo, uma multa lá no direito civil, que é uma obrigação acessória, ela dependerá da existência de uma obrigação principal. Se essa obrigação principal for nula, a obrigação acessória desaparece. Existe essa relação de dependência entre as obrigações principais e acessórias lá no direito civil. E é isso que a gente tem que ter cuidado no direito tributário, porque no direito tributário essa relação de dependência não existe. A obrigação principal é independente da obrigação tributária acessória. Então, embora existam essas espécies, obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória, elas são independentes no direito tributário. Aquela lógica do direito civil não se aplica aqui no nosso ramo do direito. Então, por exemplo, né, lá no direito civil, se determinado particular realizar a venda de um veículo, né, e no contrato de compra e venda ele não especifica, ele não restringe como essa venda será realizada, os acessórios desse veículo seguirão a sorte do principal. Então, se tiver um aparelho de som, por exemplo, nesse veículo, ele vai seguir aí o veículo, né? Se você vender o veículo, subentende-se que os acessórios seguem esse item principal. Então, é essa ideia que permeia lá no direito civil. E isso a gente não aplica no direito tributário. Então, fiquem com essa ideia, né? Que essa compreensão de dependência entre as obrigações principal e acessória, elas não vão ser aplicadas no direito tributário. No direito tributário, elas são independentes. E aí, o que seria uma obrigação principal e o que seria uma obrigação acessória no direito tributário? Como eu falei para vocês, o que vai definir uma e outra será o conteúdo dessa obrigação. E aí fica fácil a gente compreender quando temos esse entendimento de que o que vai diferenciar é o conteúdo. E por que isso acontece, né? Porque será a obrigação tributária principal tudo aquilo que se referir à pecúnia, tudo aquilo que se referir à entrega de dinheiro. Então, quando determinada pessoa é obrigada a entregar dinheiro em âmbito tributário, ele está cumprindo ali uma obrigação principal. E o que se refere à entrega de dinheiro, né, no direito tributário é o pagamento de tributo ou o pagamento de uma multa, de uma penalidade pelo descumprimento de uma obrigação tributária. Então, será a obrigação principal no direito tributário tudo aquilo que se referir a pagamento de tributo ou de multa. Porque o que se paga no direito tributário são essas duas situações apenas. Então, quando nós nos referimos a pagamento de tributo e multa, estamos tratando de uma obrigação principal, tá certo? Só que, como nós vimos, existe também no direito tributário obrigações de fazer e obrigações de não fazer. E quando estivermos tratando de outras situações em que não se referem a pagamento de tributo ou de multa, classificaremos essas obrigações como obrigações acessórias. Então, a obrigação acessória é tudo aquilo que não se refere a pagamento de tributo ou de multa. Ou serão prestações positivas de fazer, como, por exemplo, realizar a declaração do imposto de renda,
ou obrigações de não fazer, obrigações negativas, como, por exemplo, não obstaculizar a fiscalização tributária. Mas as obrigações acessórias em si, elas não se referem a pagamento, não se referem à entrega de dinheiro, a dar dinheiro, a pagar tributo ou pagar multa. Tá certo? Então, o que vai diferenciar uma da outra será o seu conteúdo. E aí, gente, quando tratamos da obrigação tributária principal, né, essa que tem o conteúdo pecuniário de pagamento, o artigo 113, parágrafo 1º do CTN vai dispor o seguinte: a obrigação tributária é principal ou acessória, né? Então, o próprio CTN já faz essa classificação. E no parágrafo 1º ele dispõe que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, ou seja, multa, e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Então, o próprio CTN já faz essa diferenciação. Já nos diz que a obrigação principal é aquela que se refere a pagamento de tributo ou multa. O que está fora de pagar, o que não tem esse conteúdo pecuniário, não se classifica como obrigação principal. E aí, como eu falei para vocês, tributos e penalidades pecuniárias foram tratadas de igual forma, né? Foram tratadas como obrigações principais. Então, tiveram o mesmo tratamento aqui no âmbito do CTN. Ambas são consideradas obrigações principais. E aí eu até levantei essa observação, né? Que a gente tem que ter cuidado porque a multa, embora ela tenha sido tratada como obrigação principal, ela não é tributo. Lembrem-se lá do conceito de tributo do artigo 3º do CTN, de que tributo não é sanção de ato ilícito. Então não confundam multa com tributo. São coisas distintas, são institutos distintos, né? Embora o CTN tenha dado o mesmo tratamento, né, ambas são obrigações tributárias, portanto, ambas têm natureza tributária. Tributo não é multa e multa não é tributo. E por que o CTN atribuiu essa natureza tributária à multa? Porque a multa foi erigida a uma obrigação principal, né? Porque ele resolveu dar esse mesmo tratamento aos dois institutos, já que multa não é tributo, né? A partir do momento em que ele tratou a multa como algo de natureza tributária, a partir do momento em que ele erigiu a multa a uma obrigação principal e atribuiu à multa uma natureza tributária, ele permitiu que o Estado, na cobrança da multa, se utilize de todas as suas prerrogativas, né? Então, na cobrança da multa, na atividade de cobrança dessa penalidade, ele pode se utilizar das prerrogativas que teria na cobrança do tributo, porque ambos têm natureza tributária. Então, por exemplo, essa multa, essa penalidade pode ser cobrada mediante uma execução fiscal, né, na qual o Estado goza aí de prerrogativas, como a gente já sabe. Então, cuidado, né? Porque embora ambos sejam coisas distintas, multa é diferente de tributo, o CTN atribuiu a ambas natureza tributária. E a partir do momento que ele fez isso, o Estado poderá cobrar a multa da mesma forma em que ele cobra um tributo, né, se utilizando de todas as suas prerrogativas. A obrigação tributária acessória, como nós vimos, se refere àquela que é aquela, né, melhor dizendo, que não se refere a pagamento, não tem conteúdo pecuniário. Então, ou será uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer. Então, o artigo 113, parágrafo 2º, também teve a preocupação de conceituar a obrigação acessória, né? Então, ele vai falar para a gente que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas, né, obrigações de fazer, ou negativas, obrigações de não fazer, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. E eu até destaquei aí essa parte final do parágrafo 2º, porque essas obrigações de fazer e essas obrigações de não fazer, de acordo com o dispositivo, elas têm uma razão de ser.
né? A partir do momento em que o Estado, o poder público, nos cobra essas obrigações, ele tem um interesse. E esse interesse é facilitar a arrecadação, facilitar a fiscalização dos tributos. Então, a obrigação acessória serve para facilitar essa fiscalização, serve para facilitar a arrecadação dos tributos. Por exemplo, a gente entrega a declaração, a gente faz a declaração do imposto de renda para facilitar a atividade de arrecadação do próprio imposto de renda. Então, o Estado pede que a gente declare nossos rendimentos justamente para facilitar essa fiscalização e essa arrecadação do imposto. Essa obrigação tem uma razão de ser, ela é instrumental. Então, a gente fala que as obrigações tributárias acessórias, elas são instrumentais, elas servem a essa atividade de arrecadação e fiscalização. Mas cuidado que a obrigação acessória, a existência dessa obrigação, ela é independente da obrigação principal, certo? Embora ela tenha esse caráter de instrumentalidade, isso não significa dizer que ela depende da existência da obrigação tributária principal, ok? Elas são independentes. Elas podem ser exigidas independentemente pelo ente político, pelo ente público. Tá bom, gente? E aí, na aula passada, né, vocês até entregaram um resumo acerca das imunidades tributárias, né, como limitações ao poder de tributar. E vocês viram que algumas determinadas pessoas, em prol da proteção de valores constitucionais, são imunes ao pagamento de determinados impostos, né, como, por exemplo, os templos religiosos, entidades educacionais, desde que cumpridas determinadas condições. Então, vocês viram lá que determinadas pessoas têm essas imunidades com relação aos impostos, à espécie tributária impostos. Então, nesse sentido, elas estão imunes à própria incidência, né, tributária. E aí, a gente tem que refletir com relação ao seguinte. De acordo com a observação 1, eu fiz a seguinte pergunta, né? É possível concluir que as entidades imunes estão impedidas de pagar qualquer obrigação tributária? Né? Será que, de acordo com o que a gente viu, essas imunidades, elas vão influenciar toda e qualquer obrigação tributária? Elas vão dispensar essas pessoas do pagamento de toda e qualquer obrigação tributária? E aí a resposta só pode ser negativa, né? O que a imunidade ela vai incidir é apenas no imposto, é apenas no pagamento dos impostos. E os impostos são apenas uma parcela das obrigações tributárias principais, né? Pagamento de imposto, conteúdo pecuniário. Então, essas entidades não estão dispensadas da realização do cumprimento de toda e qualquer obrigação tributária, mas apenas de uma espécie de obrigação tributária principal, que é o pagamento de impostos. Mas as obrigações acessórias, por exemplo, essas entidades vão ter que cumprir normalmente. A escrituração dos seus livros fiscais, né, uma obrigação de fazer, elas terão que cumprir regularmente. E se não cumprirem, elas irão ser penalizadas. E aí, quando eu falo de penalidade, elas irão pagar uma obrigação tributária principal em caso de descumprimento. Então, cuidado para não pensar que a imunidade ela vai incidir sobre toda e qualquer obrigação tributária, porque isso não é verdade. Além disso, outros tributos poderão ser exigidos dessas entidades, como, por exemplo, as taxas, taxa de coleta de lixo, já que a imunidade se refere apenas à obrigação principal de pagar impostos. Dito isso, partiremos para a observação número 2, né? É possível concluir que as entidades imunes estão impedidas de pagar toda e qualquer obrigação principal, e aí a gente já respondeu, né? A única obrigação principal que ela está dispensada de cumprir é aquela relativa aos impostos. Mas outras obrigações principais serão normalmente exigíveis, como, por exemplo, o pagamento de taxas, né? Pagamento de penalidades, de multas, em caso de descumprimento de outras obrigações. Então, não é toda a obrigação principal que irá ser dispensada quanto a essas entidades imunes, só aquela relativa aos impostos, tá bom, gente? Então, até coloquei um exemplo aqui, né? A imunidade das instituições de educação quanto aos impostos sobre patrimônio, renda e serviços.
Então, essas instituições de educação são imunes a impostos. Elas são imunes a uma espécie de obrigação tributária principal, pagamento de imposto, conteúdo pecuniário. Mas o artigo 14 do CTN, lá no inciso 3, vai dizer o seguinte, que essas entidades elas são obrigadas a manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Então, embora elas não tenham a obrigação de pagar impostos, elas têm as obrigações acessórias dessas entidades serão mantidas normalmente. Portanto, elas terão que manter essa escrituração em dia. Elas terão que manter seus livros em dia. Essas obrigações de fazer ou de não fazer, elas são intactas. Elas não são atingidas pela imunidade. Então, cuidado com relação ao alcance dessa imunidade, porque ela não vai atingir toda e qualquer obrigação tributária. Tá bom, gente? Outra observação que eu tenho que fazer para vocês, e até coloquei aí cuidado, é o seguinte. O artigo 113 do CTN vai dispor que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, o que é que o CTN está nos dizendo? Quando determinado sujeito passivo descumpre uma obrigação acessória, né, ou uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, por exemplo, a obrigação de realizar a declaração do imposto de renda, a partir do momento em que ele descumpre esse fazer, essa obrigação acessória converte-se em uma obrigação principal. Que obrigação principal é essa? A obrigação de pagar a penalidade pecuniária, de pagar a multa a ser aplicada em face desse descumprimento. Então vejam só, o descumprimento de uma obrigação acessória, ele gera uma obrigação principal, relativa à penalidade. Se você descumpre uma obrigação de fazer ou de não fazer, vai nascer desse descumprimento uma obrigação principal, que é a obrigação de pagar essa penalidade. E aí tem um cuidado com esse termo converte-se, tá certo, gente? Porque a partir do momento em que o CTN diz que a obrigação acessória descumprida converte-se na principal de pagar a multa, ele não está dizendo aqui que a obrigação acessória descumprida desaparece e que esse sujeito passivo só terá que pagar a multa, certo? O descumprimento da obrigação acessória faz nascer a multa e as duas serão exigíveis. Lembre-se da independência da obrigação acessória com a principal, certo? Então esse termo converte não pode ser compreendido como o desaparecimento da obrigação acessória descumprida. Ela é descumprida, faz nascer a obrigação de pagar a multa e as duas serão exigíveis. Se eu não entregar a declaração do imposto de renda, se eu não fizer a declaração do imposto de renda, eu serei multado, eu serei penalizado. E eu terei duas obrigações agora. A acessória, de declarar meus rendimentos, e uma principal, de pagar a multa, pelo fato de eu não ter entregue a declaração no prazo. Então, as duas vão coexistir. Uma não desaparece em função da outra. Tudo bem, gente? Então, cuidado que a obrigação acessória ela é mantida, como eu coloquei no slide, e não se apaga com a multa. Tá bom? Elas vão coexistir nessa situação.